Olá, mais um Curta Vídeo entrando no ar. E toda semana nós estamos aqui na TVE, a TV pública dos capixabas, trazendo para vocês, em bate-papos muito legais, as ideias e os projetos de quem faz a cena audiovisual do nosso estado acontecer. Hoje nós estamos na Ocre Galeria, no centro de Vitória, um novo espaço dedicado à arte brasileira e às antiguidades. Instalada na tradicional Galeria Joana d'Arc, na rua 7 de Setembro, a galeria alia curadoria especializada, acervo diversificado e proposta de programação cultural. O ambiente foi projetado para integrar experiência estética e fruição artística. No pavimento térreo, encontramos uma seleção que combina obras de arte e antiguidades, como mobiliário histórico, cristais, esculturas em bronze e objetos decorativos de época, estabelecendo um diálogo entre o clássico e o contemporâneo. Já no piso superior, a galeria apresenta seu acervo de artes diversas e um espaço voltado a exposições itinerantes, mostras temporárias e projetos colaborativos em fase de articulação. O acervo da galeria reúne nomes importantes da arte brasileira e internacional, entre eles Aldemir Martins, Antônio Poteiro, Rubem Valentim, Dionísio Del Santo, Eduardo Suede e Ferreira Goulart. Em meio a essas antiguidades repletas de histórias, saca só quem é a nossa convidada do programa de hoje. Jamais pensei que eu ia trabalhar com audiovisual. Eu pensei que era só uma diversão. Nessa semana, nosso papo é com Thaís Helena. Ela é professora aposentada de História do Brasil e do Espírito Santo e suas interligações com a história da África, Ásia, Américas e Europa. Depois de 25 anos em salas de aula, foi se dedicar a uma nova paixão, o cinema, e entrou no curso de Cinema e Audiovisual da UFES, depois dos 50 anos. Hoje atua como roteirista, diretora e pesquisadora. Thaís tem no currículo curta-metragens, documentários e videoclipes. Seu curta Mulheres Maratimbas de 2024 participou de vários festivais pelo país e no exterior, incluindo México, Colômbia, Argentina, e recebendo uma menção honrosa no Vienna Film Festival Awards. Seu último curta, Suá, a Praia que Sumiu, está seguindo o mesmo caminho e teve seu lançamento internacional em Istambul, na Turquia. Ela se define como uma pesquisadora curiosa e tem como essência dar voz a histórias e pessoas invisíveis, com foco quase exclusivo no protagonismo feminino. Sua longa experiência como professora foi o ponto de partida para identificar e coletar essas narrativas que ela leva para as telas. As famílias de Porto Grande, com suas mulheres maratimbas, continuam aqui. Mulheres que resistem com seus conhecimentos, suas práticas ancestrais, com uma vida ligada à terra e às águas. E é com um prazer enorme que eu recebo no Curta Vídeo de hoje Thaís Helena. Seja muito bem-vinda. Ei, querida. Muito bom te rever. Oh, que bom, né? Coisas Thaís, que a gente não espera. Exatamente. Thaís, a última vez que você veio no Curta Vídeo, você estava finalizando Mulheres Maratimbas e foi lançado em 2024. Exato. Você define esse filme como uma história de uma mulher, contada por mulheres e filmada por uma equipe de mulheres. Exato. Que história que é essa? Então, menina, Mulheres Maratimbas, ela conta a história de uma pequena comunidade chamada Porto Grande, em Guarapari, e é uma história contada por 4 senhoras de terceira idade. E como é que você chegou nessas matriarcas? Menina, eu moro lá! Eu moro lá. Quando eu vim de São Paulo para morar num lugar que fosse de natureza, que tivesse pessoas que tenham culturas ancestrais. E então a gente não veio morar no Espírito Santo ou em Vitória. A gente veio morar em Porto Grande, Sim. Entendeu? Aí compramos um terreninho, fizemos a nossa casa lá. Então essas pessoas são a nossa família há 38 anos. Isso se nota muito no filme, né? Essa relação de carinho, de intimidade que você tem com elas. Porque é difícil, né, Thaís? Essa coisa de ser documentarista não é mole, não. E, né? E colocar essas pessoas que não têm intimidade nenhuma com a câmera e ouvir elas falando, eu acho que é um trabalho muito de confiança também. Como é que foi isso com elas, esse processo?
naquele caso em especial, houve uma relação de muita intimidade, porque a gente já se conhece há muitos anos. Sim. Né? Então, por exemplo, quando eu fui morar lá, não tinha água encanada. A gente saía todos os dias de manhã com uma banheira, com 2 crianças para tomar banho na lagoa, com a roupa do dia, a louça do dia, e encontrava outras senhoras também lá. Então tem a coisa do lavar roupa, tem as cantorias, sabe? Tem as crianças que tomavam banho com os meus filhos. Então vira mesmo uma relação de uma vida, né? Uma comunidade. O filme, quando estreou, passou por vários festivais. Estreou aqui no Festival de Vitória, na 31ª edição. Lindeza. Foi uma noite muito especial, né, Thaís? Porque essas senhoras também vieram para a sessão. Como é que foi esse momento? Eu mandei e-mail e falei assim, eu gostaria de levar as mulheres maratimbas para assistir o filme. Prontamente o pessoal do festival falou, nós vamos mandar uma van. Que lindo. Olha que lindo. E aí foram elas e as familiares. E aí eu fui descobrir que as 4 nunca tinham entrado num cinema na vida. Nossa, Thaís. Sabe aquela emoção Sim. de subir no palco? Foi maravilhoso, foi uma noite linda. Então aquilo deu um empoderamento para elas, porque elas se enxergaram como artistas. Sim. Sabe, foi muito legal. E isso contribuiu também para o inconsciente coletivo daquela comunidade. Com certeza. Isso, inclusive, é uma das coisas que o cinema faz lindamente, né? Faz. O cinema que as pessoas poderem maravilhoso. se ver e, através disso, ter essa construção de autoestima, né? É muito incrível. Já tomei mordida de baiacu no mar, de arrancar essa cabeça do dedo, arrancou, só ficou o osso. O dono dessa casa aqui do lado, que estava comigo no barco, pode afirmar isso que eu estou falando. Ficou o osso branco, o sangue espirrando. Eu achei que nunca mais ia nascer unha e nem ia nascer a carne no dedo. Mas graças a Deus nasceu de novo. Tá aí um movimento legal, não quebrou nada. Thaís, em 2022, você lançou o Marés, que dessa vez é a história dos pescadores da Praia do Suá. O que mais te impactou ao entrar em contato com eles, né? Com esse modo de vida deles? Você sabe que o que me levou a fazer o Marés foi uma estatística que eu tinha lido. Assim, fazendo pesquisas de história do Espírito Santo, que é uma área que eu pesquiso há mais de 30 anos, né? E aí eu vi do Ministério da Pesca que apenas 3% da população capixaba daquele ano era pescadores. Um estado que tem 400 quilômetros de litoral não pode ter só 3% de pescadores. Então, quando eu levei a proposta do filme para as pessoas que formaram equipe comigo, porque o Marés foi filme guerrilha, eu não tinha verba para fazê-lo. As pessoas foram todas por amizade filmar o Marés comigo. Aí depois eu tive, sim, verba para finalização. Aí foi bacaninha. Quando as pessoas toparam ir comigo lá para Jesus de Nazaré, eu conhecia um pescador, que era a casa de um amigo meu, Renato Filho, e é uma casa que foi feita com restos de barcos. Então eu fui para fazer um trabalho com o Enó. Só que quando eu cheguei lá, Enó tinha morrido. Oh, meu Deus. Aí eu não podia entrevistar Enó. Aí eu conversei com o líder comunitário, o Russinho, e o Russinho me levou. Ele falou, não, vou te apresentar um monte de pescador. Aí eu mergulhei naquele mundo. Ó, você que é capixaba ou mora em Vitória, vá para o pier ver o pôr do sol. Não. Aquele lugar tem uma vista de Vitória que poucos capixabas conhecem, sabe? É lindo ali. Você tem o convento, você tem visões da Baía de Vitória maravilhosas. Então foi isso. E foi quanto tempo esse processo, Thaís, de filmar com eles? Nossa, filmar com eles eu levei quase 1 ano indo na comunidade. Aí filmamos. Aí ficou na gaveta 5 anos. Caramba! Até eu ter dinheiro para finalização. E é muito curioso, né, Thaís? Porque você faz o Mulheres Maratimbas com mulheres pescadoras. Isso. E depois o Marés com os pescadores homens. O que você acha que teve de proximidade e de diferença entre esses dois universos, né? Da pesca, de homens e mulheres. É muito diferente. É muito diferente. Primeiro, pelo que eu já falei, da relação com as mulheres maratimbas, né? Sim. Mas porque elas pescam na lagoa. Então é uma pesca silenciosa.
elas passam o dia em silêncio. Olha. Já a pesca no mar, ela tem toda uma dinâmica, ela tem uma coisa que se assemelha a uma grande aventura, sempre há um grande risco de vida, né? Os acidentes, né, que estão ali no filme, é uma coisa mais épica, né? É. Você chegou aí com eles na pesca? No barco, no mar? Dos meninos, dos pescadores. Não, eu né? morro de medo. Eu morro de medo. Deve ser uma grande aventura, né? Não, imagina, e passam dias, né? Sim. Tem casos de 20 dias no mar, uma coisa muito forte. Quando eu estava no voo, eu recebi o resultado do exame da ressonância, dizendo que minha filha podia ter uma doença degenerativa. A primeira coisa que a pessoa pensa, o que é doença degenerativa? Só que eu trabalho na área da saúde, eu sei o que é. E eu só pensava que eu só tinha um dia a cada dia com a minha filha. Em 2023, você lançou a websérie documentário Raros, que é uma websérie super interessante, que são 3 episódios e cada episódio um personagem guia tem uma doença rara, né? Uhum. Queria entender, Thaís, como foi a concepção dessa série e como você pensou nessa estruturação dos episódios. Então, o Raros foi um pedido da minha médica. Porque eu tenho uma doença rara. Sim. Né? Tanto é que eu sou uma personagem de um episódio da série. E aí a doutora Faradiba Sarkis, que é uma grande cientista, e também, de novo, um universo de mulheres, sabe? Sim. São mulheres cientistas, são mulheres enfermeiras, são mulheres que têm doenças raras, né? E ela me pediu, ela falou, pô, Thaís, você que trabalha com cinema, podia dar mais visibilidade para a questão das doenças raras, né? É uma coisa de utilidade pública mesmo, sabe? Das pessoas saberem que essas doenças existem e vamos começar a falar delas. E que pouco se fala, né? Pouco se fala. Como eu queria fazer para ter grande alcance, fazer um produto cultural para a internet, porque Sim. daí ela poderia circular mais, né? Circular mais, eu precisava que fosse curto. Sim. Porque a linguagem da internet é uma linguagem mais dinâmica, né? Mais dinâmica. Então não podia ser mais do que 5 minutos. E logo de cara você falou, eu quero participar, vai ser a minha doença rara aqui nesse primeiro episódio. Não, ela queria que fosse... Ela queria a sua, né? Ela queria que fosse a minha. Aí eu acabei colocando um episódio sobre uma criança que não tem diagnóstico, porque isso é uma realidade das doenças raras. É super tocante esse episódio. Leva-se, em média, 8 anos para uma pessoa descobrir a doença que ela tem, porque ela vai bater nesse médico, ela vai bater no outro, no outro, no outro. Isso precisa ser narrado. Sim. Sabe, que as pessoas têm que saber, quem está vendo e que está fazendo esse processo, que está indo, sabe? De casa, de médico em médico, de hospital em hospital. Sem conseguir, né, um diagnóstico. Ela não pode perder a esperança. Ela tem que continuar e vai aparecer um médico que vai fazer o diagnóstico assertivo. E o episódio da Alice, quando a gente foi selecionado para o Rio Webfest, que foi aquela coisa maravilhosa, 4 indicações e tal, uma das indicações é para ela. Olha. É para ela. Como se a atriz, né, que eles chamam o prêmio de melhor performance de não ficção. Uhum. Então, veja, uma criança que não fala, que não anda, que não gatinha, ser escolhida como melhor performance é porque ela tem uma grande expressividade. Assistam, está no YouTube. Eu não tinha previsão quanto tempo ela viveria com a gente, se eu ainda ia conseguir ver ela andando, se eu ia ver ela com 10 anos, se eu ia poder ver ela falar mamãe, ou nem nada disso, eu só queria ver ela crescendo, só isso. A gente já falou disso, você é a protagonista de dos episódios. Como foi pra você trazer coisas tão pessoais também pra ali e ser você a personagem? Menina, acho que isso é um pouquinho da minha herança de professora, sabe? Que você aprende para ensinar, aprende para passar adiante, né? Então, era uma forma de eu passar uma esperança para a pessoa, vai firme, vai que você consegue, você vai descobrir o que você tem, Sim. Entendeu? Então, me usar, né? Me usar para fazer esse trabalho.
Thaís, em 2025 você lançou o filme Suar, A Praia que Sumiu, retomando esses temas da paisagem que se transforma, do mar, né? E é um filme que fala do aterro que foi feito na Praia de Suar nos anos 70. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa importância que você vê, do que é para essas pessoas conhecerem um pouco da memória daquele lugar, do espaço que elas vivem. Então, o Suar, ele é quase um subproduto do Marés, porque eu convivendo ali, Jesus de Nazaré, Praia do Suar, pescadores, eu fui escutando aquelas histórias. E havia muitas memórias saudosas, de quando tinha praia, das pessoas que iam dia de semana quando crianças. Isso ficou na minha memória, que eu precisava... Como que era isso, né? Que paisagem era essa? Que paisagem é essa? Eu passei um ano pesquisando em arquivos, achei relíquias. A gente perde muito a memória no Brasil, né, Thaís? Do que são as cidades. E eu acho que ainda mais nesse caso de um aterro que muda completamente, né? O modo de vida da região é muito forte de ver isso no filme. Como é que foram nas sessões? O que as pessoas comentavam? Menina, nas sessões as pessoas choravam. Choravam, foi incrível. Incrível foi o pré-lançamento também. Teve a primeira sessão, aí tinha uma fila na porta. Aí eu falei, gente, se vocês quiserem esperar, a gente faz segunda sessão. Aí fizemos segunda sessão. Que loucura! Aí tinha fila na porta. Fizemos 3 sessões de pré-estreia. E aí, lanche, tá? Aí vou fazer uma roda de conversa. A roda de conversa levou 2 horas depois que acabou o filme. Sim. Todo mundo lembrando, sentou. E foi uma coisa tão gostosa, tão afetiva, sabe? Tão necessária, né? Necessária. Como que as pessoas precisam. Não, e tem pessoa assim... Tá errado esse filme porque eu não apareci, sabe? Eu era menina, eu brincava de bola aí nesse lugar. Então, houve as pessoas se transmutaram pro espaço do filme. É o presente sobrepujando o passado, olhando para o futuro. É a sinfonia das máquinas, modificando a paisagem, assegurando o desenvolvimento. Perigo! O plano urbanístico para esta extensa zona nova foi organizado com requintes de elegância, o que fará da capital do Espírito Santo uma das mais belas da costa brasileira. Thaís, você é historiadora de formação, trabalhou como professora de história há muitos anos. E nos seus filmes essa pesquisa histórica está sempre muito presente, né? Com o uso de imagem de arquivo. Eu queria entender o que o cinema te ajuda a expressar como historiadora. Menina, a história está na minha vida, assim, a minha vida toda, né? O meu primeiro livro que eu ganhei da professora da primeira série foi A Vida de José Bonifácio. Então você já vê que eu não tinha escapatória. Começou alto. Eu não tinha escapatória, eu tinha que ir para a história mesmo. E nessa vivência da história, eu sempre tive um lado meio artístico. De fazer aulões, de vestir personagens. Eu já dei aula vestida de Anita Malfatti, eu já me vesti de Chaplin. Fazer uma dramatização dessa história, né, Thaís? Então eu tinha essa vontade, sabe? E o cinema, ele é maravilhoso porque ele faz recortes históricos, né? Claro, a gente nunca consegue abarcar toda uma realidade, não existe isso em filme nenhum, mas você consegue fazer um recorte e trazer aquilo para as pessoas. Esse momento, né? Traz o momento. Então, a pesquisa histórica não tem alternativa, eu vou sempre ter. E como que você começou? Como é que esse cinema entrou na sua vida? Você sabe que eu fui fazer cinema para me divertir, né? Porque, na verdade, como professora de pré-vestibular por mais de 30 anos, eu todo ano fazia a prova do vestibular. Então, eu tinha que me inscrever para algum curso, né? Aí, naquele ano, 2011, 2010 para 2011, eu coloquei, era o primeiro ano que ia ter o curso de cinema e audiovisual. Você falou, vamos lá, vamos fazer esse... Vou fazer. Aí eu passei lá nos primeiros lugares, né? Fui fazendo malandramente, porque já era meu 3º curso universitário. Eu não precisava fazer 5 matérias, eu não estava me formando para ir para o mercado de trabalho. Sim. Eu fazia 2 matérias por período. Aí fazia tudo, fazia todos os trabalhos, todos os exercícios, participava de todos os debates. Mas eu queria ouvir o que o jovem estava sentindo. E tem esse contato também, né? Mostrar que essa juventude está trazendo.
Tanto é que a maioria dos meus colegas hoje de set São... foram meus colegas de sala. Que legal. Nossa, eu lembro da gente descendo aqui com as crianças. Para mim parece que foi ontem que a gente descia aqui, descia com as roupas, descia com as panelas tudo suja de amor. E era areia, uma areia limpinha, né, menina? Poxa. Você diz, Thaís, que o seu trabalho tem como essência dar voz para pessoas invisíveis, né? Sim. Como que é pra você isso, assim, estar no set, entrar em contato com essas pessoas, sabe? Essa relação direta com elas. Eu acho que a gente sempre ganha muito. Ganha de vida, ganha de conhecimento. Eu escrevi um roteiro sobre prostitutas. Eu tenho uma irmã que foi prostituta. Então, dar visibilidade a elas. O que é você descobrir que tem uma irmã prostituta? Né? É uma coisa que para uma classe média baixa de uma casa de mulheres é algo bastante diferente. Sim. Né? E quem são elas? Pô, são mães de família, constrói casa, tem filho na escola. Normal, né? Normal, igual todo mundo. Agora, meu próximo filme que eu quero, que estou assim apaixonada, estou entrando em contato com os ciganos, as ciganas Calon. Então, fazer esse trabalho, estou em parceria com uma grande pesquisadora aqui do estado, Débora Sater, que me trouxe esse universo. A pesquisa dela, eu li o livro dela, aí eu falei, nossa, que maravilha. Aí ela falou, Thaís, eu estava querendo uma documentarista, mas tinha que ser uma pessoa que trabalhasse com mulheres, eu acho que você é a pessoa. Eu falei, topo. Já tô lá. Topo. Aí comecei a estudar. Então você percebe como eu, Thaís, ganho muito? Eu tô conhecendo universos que eu nunca pensei em ir na minha vida. E conheço pessoas maravilhosas. Sabe? Como agora, fazendo podcast, eu levei... Pois é, gente, calma. A Thaís, ela vai antecipando. A gente tem um podcast também que vai acontecer. Explica pra gente esse projeto. Eu estou fazendo um podcast chamado Conversa Entre Gerações, Capixabinha FM, que são crianças de 9... Capixabinha FM. Capixabinha FM. O nome ficou bonitinho, né? Crianças de 9 a 15 anos. E eu estou trazendo crianças de territórios diferentes, sabe? Para o capixaba se conhecer. E como é que é? O podcast já está no ar? A gente já consegue acessar? Já está no ar. Entra no nosso Instagram, Capixabinha FM. Anota aí. Capixabinha FM, que lá você tem o link do Spotify e das outras plataformas de áudio. E além do podcast, você também está lançando um livro agora. Conta pra gente desse projeto novo. Menino, História do Espírito Santo. Eu fiz 9 edições junto com geógrafos e agora eu fiz só de história, totalmente atualizado, com informações sobre as comunidades quilombolas através de Mestre Quino, que é do Ticumbi. Tem tudo, desde o início dos povos originários, antes da chegada do colonizador, com uma linguagem decolonial, abordando todos os períodos históricos do Espírito Santo até os dias de hoje. Ai, gente, podia ficar aqui com a Thaís, é muita coisa que ela faz. Posso falar só de mais um projetinho? Pode. Aí, tá vendo? Sempre sai mais um. Gente, Portal do Patrimônio Capixaba é um portal que tem textos, imagens e vídeos, é um produto audiovisual e que ele fala de patrimônio material, imaterial, natural, sítios históricos e manifestações culturais do Estado do Espírito Santo. Acesse patrimoniocapixaba.com. E para a gente terminar o programa de hoje, queria te perguntar o que é cinema para você? Cinema hoje para mim é uma coisa que me realiza demais. Eu poderia usar algumas palavras que não podem ir ao ar em horário normal. Sabe? É uma coisa inenarrável, é um grande prazer, muito trabalho, mas muito prazeroso. Olha, muito obrigada por essa conversa. Volte sempre, o Curta Vídeo está sempre aberto para você. Obrigada, boniteza. O Curta Vídeo de hoje está chegando ao final e no nosso papo com a Thaís, a gente falou de pesquisa, de história e da importância do audiovisual como uma plataforma para divulgar ideias e conhecimento. E é isso que o nosso programa tem feito nos seus mais de 30 anos de existência. Nós somos um arquivo valiosíssimo da história do audiovisual no nosso estado. E continuamos sendo, seja no ar aqui semanalmente ou no nosso canal do YouTube, onde você, amante do cinema e pesquisador,
Pode conhecer o trabalho de realizadores e profissionais que vêm contando as suas histórias nas telas do Brasil e do mundo. Um beijo grande, nos encontramos aqui na semana que vem, porque ainda temos muitas histórias para contar. Hoje em dia eu nem quase vejo aquela pedra, porque aquela pedra na época era imensa, né? E a gente mergulhava embaixo dos barcos, né? E a brisa, né? A brisa, aquela do mar, as famílias ficavam à noite do lado de fora conversando em frente do mar. Tinha ilhas, né? Eles aterraram muito. Ali existiam ilhas. Papai mergulhava ali, pegava lagosta com a mão. É uma lembrança que foi tomada assim da gente de forma muito brusca.